ficou um pouco aí desfavorecida, né? Com alguns dias que a gente não tem essa disciplina. Então, hoje eu convido vocês a assistirem também a aula de artes para a gente concluir o nosso capítulo 3, que estava falando sobre o Teatro das Sombras. Vocês lembram a origem do Teatro das Sombras? A gente vai se aprofundar ainda mais nesse conteúdo. E também vamos dar início ao capítulo 4, o Lago dos Cisnes. E aí, ficaram curiosos para saber sobre o que a gente vai falar no capítulo 4? Então, se você está curioso, não se preocupe, que logo nós vamos matar a sua curiosidade e nós vamos também dar início aí a esse conteúdo do capítulo 4. Então, vamos lá iniciar a nossa aula, já pega o seu livro integrado e se prepara para a gente começar a explanar um pouco mais esse conteúdo e dar início a outro. Vamos lá? Na página 274, nós vamos observar os tipos de teatro de sombra. Existem diferentes técnicas que podem ser utilizadas na representação de um teatro de sombra. A primeira é por meio de silhuetas, nas quais a sombra do movimento do corpo aparece na tela. A segunda é com as sombras feitas com as mãos, reproduzindo animais, pessoas e objetos. A terceira é um teatro de sombras com bonecos de vara recortados em diversos materiais, como papel, cartão, tecido e etc. Independente de qual forma for, o importante no teatro de sombras é usar a imaginação e representar o personagem. Agora nós vamos ver um pouco sobre as figuras chapadas. Vocês podem observar um exemplo de figura chapada. No teatro de sombra, muitas vezes os bonecos são de vara, para que possam ser manipulados sem a sombra do manipulador ou de suas mãos. Os bonecos de vara são manipulados por meio de um cabo de madeira que sustenta a cabeça e o corpo do boneco, ou de arames ligados às mãos do manipulador, o que possibilita a movimentação do boneco pelo manipulador. Para um boneco ser manipulado por varas, deve ser feito de material rígido para não se curvar ou entornar durante a apresentação. E aí nós podemos observar o exemplo dessa imagem, né? Um exemplo de material rígido, um exemplo de material flexível. Na página 275, nós vamos continuar aí observando o jogo de sombras na Indonésia. Observem bem essa imagem. Para a sombra ser projetada na tela, é necessário que as figuras sejam feitas com material opaco. Lembram do que a gente estudou no conteúdo de ciência sobre os objetos, os seres opacos? Eles não permitem que a luz atravesse e, por isso, eles projetam uma sombra. Caso contrário, a luz passará por eles sem fazer a sombra. Então, se não for um objeto opaco, a sombra vai passar pelo objeto e aí não vai formar a sombra. Alguns materiais transparentes podem ser usados para criar efeitos de luz, de cor, na apresentação, como papel celofane. Um boneco confeccionado para o teatro de sombras deve ser chapado, e qualquer detalhe da imagem deve ser feito por meio de orifícios pelos quais a luz possa passar. Aqui a gente pode ver o significado dessas palavras que estão aí em negrito no texto. Opaco é algo que não reflete ou não permite a entrada de luz. Chapado é algo em formato de chapa, sem volume, exemplo, uma folha de papel é chapada. E orifícios são aí os buracos. Vamos observar a tela. A tela do teatro de sombras pode ser feita com um pano plástico, papel ou outro material liso e esticado no qual as sombras serão projetadas. Geralmente, a tela é branca, mas também pode-se utilizar material colorido para fazer a tela, desde que a fonte luminosa seja de cor adequada e forte o suficiente para projetar as sombras dos bonecos ou das pessoas. O ambiente deve ser escurecido para que seja possível ver as sombras projetadas na tela. Na página 276, nós podemos ver a fonte luminosa. E aí nós podemos observar um exemplo de contação de história com o teatro de sombra. A luz do sol, de velas, das lâmpadas, das lanternas, dos holofotes, das lâmpadas, podem funcionar como fonte luminosa em um teatro de sombra.
A fonte luminosa é colocada atrás das figuras para que sejam iluminadas e a luz passa pelas partes vazadas ali pelo seu lado, gerando as sombras que aparecerão na tela. A fonte ilumina as figuras na tela, gerando as sombras tanto dos bonecos como dos atores. Agora vamos observar a montagem de um teatro de sombra. Para realizar uma apresentação de teatro de sombra, são necessários uma tela e uma fonte luminosa, sendo utilizados bonecos, figuras chapadas ou o próprio corpo para a formação de sombras. A tela deve ficar bem esticada e presa no teto, em paredes, estacas ou biombos. A fonte luminosa ficará atrás dos atores ou dos manipuladores de bonecos. Quando o teatro de sombras é feito com bonecos, uma parte do trabalho é a confecção das figuras chapadas. Essas figuras podem ser de papel cartão ou papelão, couro, tecidos, fibras, acetato ou outros materiais. Mas o trabalho do teatro de bonecos só acontece quando os bonecos são usados na interpretação de histórias, ou seja, na encenação. Como apenas o contorno e as partes furadas dos bonecos são projetadas na tela, gerando os efeitos de luz e sombra, não adianta desenhar nada nos bonecos. Qualquer detalhe nas figuras pode ser feito por meio de recortes que podem ser recobertos com papel celofane colorido, criando vários efeitos. A manipulação dos bonecos pode ser feita com palitos de churrasco, varetas presas aos bonecos ou com as próprias mãos. Aí a gente pode observar, na página 277, nós podemos ver um vídeo educacional falando aí sobre as figuras para teatro de sombra. Vamos conferir. Existem poucas fontes que nos respondem qual a origem do teatro de sombras. Há quem defenda que ele iniciou-se na Índia. Há quem acredite que ele tem sua origem na China. A história conta que, durante o reinado do imperador Wu Ti, que reinou durante 140 a 87 a.C., existia um homem de grande confiança do imperador. Seu nome era Su Ma Xian. Su Ma Xian foi uma grande testemunha do surgimento do teatro de sombras. Em uma de suas viagens, pois ele buscava sempre inovar a arte chinesa, encontrou um homem chamado Shao Wong. Este homem dizia falar com os mortos, o que fez com que Su Ma Xian ficasse interessado em sua arte, chamando-o para apresentá-la para o imperador. Shao Wong fez sua apresentação à noite, utilizando um tecido branco, uma fonte de luz atrás do tecido e com bonecos, projetou as suas sombras no tecido. Apesar de depois ter sido descoberta sua farsa, sua apresentação se tornou uma das formas de teatro mais cultuadas na China. Agora vamos fazer personagens para criar um teatro de sombras? Para isso, você vai precisar de um material e da ajuda do professor, além da sua criatividade. Depois de fazer os personagens, lembre, ele tem que ficar atrás de uma cortina ou papel branco e com uma fonte de luz do lado oposto. Veja só como é simples. Aqui estão alguns exemplos. Já que fez os bonecos para seu teatro, vamos brincar também com as mãos? Veja só as possibilidades de criação. Muito bem, gente, como vocês estão vendo, aí na página 277, tem uma proposta de atividade que nós realizaríamos em grupo. Mas como não estamos em grupo, nós vamos adaptar para a realidade de cada um. Então, escolham aí o material que vocês tiverem disponível em casa. Projetem aí, façam um projeto de teatro na cabecinha de vocês. Escolham uma história para ser contada ou criem uma história. Pensem nos personagens que vocês vão criar para fazer os desenhos, né? E depois os recortes. Aqui mesmo, na página onde apresenta a atividade, nós podemos ver já a silhueta de alguns animais que vocês podem estar utilizando como modelo, ou pesquisem outras histórias com outros personagens e crie o seu próprio teatro de sombra. Crie aí um espaço que pode ser feito com uma caixa de sapato, ou vocês podem colar lençóis. Vocês vão usar a criatividade, a imaginação de vocês e as informações que nós aprendemos aqui na nossa aula. Depois de pensar nisso,
Coloquem aí em prática o projeto de vocês, façam esse teatro de sombra, filmem um trechinho e me enviem. Eu vou adorar receber o vídeo de vocês com essa história sendo contada através do teatro de sombras. Além disso, o vídeo de vocês vai ser enviado para a escola e todo mundo vai poder ver a apresentação de vocês. Olha que legal! Não deixe de me enviar esse vídeo contando aí um pouco de qualquer historinha que vocês escolherem e aí vocês vão poder estar fazendo essa apresentação do Teatro de Sombras. Na aula de hoje, nós também vamos dar início aos estudos do capítulo 4, o Lago dos Cisnes. E aí a gente pode observar a imagem de abertura do nosso capítulo. Nesse capítulo, nós vamos conhecer um pouco sobre a história do balé e de outras danças. E vai aprender também algumas preparações aí corporais. E aí, quem é que vai se garantir na dança? Vamos continuar a conversa sobre os animais na arte e conhecer o Lago dos Cisnes. Aí na seção Conversa vai. Você já viu uma apresentação de balé? Gostou? Por quê? Que tipos de passos as pessoas fazem quando dançam balé? Conhece algum? E aí, gente, vocês conhecem alguma apresentação de balé? Vocês já viram, mesmo que seja na televisão, em um vídeo na internet, vocês já observaram alguma apresentação de balé? Você conhece a peça de balé O Lago dos Cisnes? Quem já ouviu falar? Como seriam os movimentos de uma pessoa imitando um cisne? Quais são os movimentos que o cisne faz? Vocês conhecem essa apresentação? Já viram os cisnes? Já viram os movimentos que eles fazem? E aí nós podemos observar essa linda imagem da apresentação, né? De uma bailarina interpretando o Lago do Cisne. Olha que coisa linda, gente, essa imagem, né? Se fosse para você representar os movimentos dos cisnes, que passo de dança, como você faria, né? Esses passos de dança representando aí um cisne. Você pode escrever nessas linhas o que você já sabe sobre isso, como seria a sua apresentação caso você fosse dançar imitando este animal. Pense aí e coloque as suas palavras, com suas palavras, o seu pensamento inicial sobre esse assunto. Na página 208, nós vamos ver um pouco sobre o balé. O balé pertence às artes cênicas, ou seja, às danças em que há uma história sendo representada, como é o fato do balé de repertório, artístico ou teatral. No balé, os bailarinos usam roupas aderentes ao corpo, de modo que seus movimentos possam ser apreciados com maior facilidade. Eles calçam sapatilhas de dança com sola flexível, para que possam sustentar todo o peso do corpo com a ponta dos pés. O balé clássico originou-se na Itália. No século XV, sua técnica baseia-se em um conjunto de passos e movimentos dançados que podem ser executados por uma pessoa ou por um grupo. E aí a gente pode observar a imagem dessa bailarina. Em um balé de repertório, a dança conta uma história por meio do movimento. Desde sua origem até os dias atuais, ele passou por inúmeras transformações, tanto no que diz respeito aos figurinos, como aos temas das histórias e aos passos. Na maioria dos espetáculos, os bailarinos parecem flutuar pelo espaço em saltos longos e lentos, mas isso só é possível com muita dedicação, estudo e treinos diários. Agora nós vamos observar alguns passos de balé. Observe alguns passos típicos do balé. No balé, existem vários estilos, e durante seu auge, o final do século XIX, o coreógrafo Marius Petipa criou a sequência de passos para o espetáculo Lago do Cisne. O balé clássico tem um vocabulário próprio, apresentando movimentos ou exercícios com nomes específicos e de níveis técnicos diferenciados. E aí nós podemos observar essas imagens mostrando aí alguns passos relacionados ao balé, né? Passos típicos do balé. É isso aí, gente. Vamos finalizando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado um pouco aí para se aprofundar nesses conteúdos, tá certo? Eu vou deixar lá no nosso grupo a agenda com as atividades que vocês devem realizar logo depois do nosso vídeo, quando você terminar
na atividade, tira aquela foto direitinho e me envia, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.